Os homens do fraco não deixam nada por cobrar. Olá, sejam então muito bem-vindos aos Homens do Fraco. Hoje vamos tentar perceber se há oposição cá no Burgo e se queremos ouvir um discurso no 25 de Abril, rouco e com pronúncia de novela brasileira. Daremos ainda um salto de drone para cantar os parabéns à guerra na Ucrânia pelo seu primeiro aniversário. E fecharemos com uma lista de partidos políticos bons e aceitáveis e maus e irreprováveis por essa Europa fora. Não queremos deixar nada por cobrar e não olhamos a meios para lá chegar, nem que seja convidar pessoas do outro lado do muro. Esta é a nossa primeira edição com um convidado, logo um dia muito especial. Temos connosco alguém com muita pinta, mas que não foi modelo, embora seja um ex-trabalhador no setor da moda. É um acérrimo trofense e portista ferrenho. É um tenaz defensor das festas em honra de Nossa Senhora da Agonia e um fiel devoto das festas de São Gonçalo. É cronista no Notícias da Trofa, é blogger no Aventar, o blog com o podcast Conversas Vadias, onde também é comentador. Diga-se que é um podcast quase tão bom como este. João Mendes é um homem de esquerda, como ele próprio diz, um esquerda old school, preocupado como poeta, com a paz, o pão, a habitação, saúde e educação, ao que acrescenta mais uma condecoração, a de um combatente do capitalismo selvagem. João, seja muito bem-vindo, obrigado por teres aceitado o nosso convite. Muito obrigado caríssimo moderador, pela intervenção pela introdução tão simpática. Olha, neste e pelas episódio palavras. É um com um prazer estar aqui. convidado, já te estou a interromper, neste episódio então com um convidado, como somos pessoas que sabem bem receber, e daremos então a palavra ao visitante, e será ele que trará um tema nacional e outro internacional, ficando para os residentes o castigo de trazer apenas um nacional, e o outro vai trazer um internacional. Nada melhor do que ir já a jogo para percebermos melhor a dinâmica da coisa. Começamos então contigo, João, com o tema nacional, e tu querias nos trazer a falta de oposição ao governo, e eu começo por te perguntar, eu até queria dizer assim, vamos lá ver, que eu gosto muito de ouvir o nosso primeiro a falar. Portanto, o povo deu a maioria a este primeiro-ministro, certo? Portanto, Correto. achas que o povo, dando-lhe a maioria, não queria que houvesse oposição, ou é o contrário? Ora bem, pronto, antes de mais uma vez agradecer o convite e a honra de estar aqui convosco. O povo decidiu como entendeu e deve ser respeitado por isso, por tratar, e mais ainda quando se trata daquela pequena minoria que ainda se dá o trabalho de votar. Não é? Mas esta foi uma maioria absoluta com uma história muito particular, porque resultou do medo criado, em parte do medo criado em torno da possibilidade de termos um PSD a governar com a unipessoal do André Ventura, ao mesmo tempo que aconteceu um esvaziamento da esquerda que o António Costa conseguiu com relativa facilidade, e conseguiu com relativa facilidade, estamos a falar de alguém que controla uma máquina de propaganda incomparável a qualquer outra. Reparem bem que quando se tentou fazer um acordo no pós-geringonça, portanto, a geringonça é 2015-2019, em 2019 uma nova eleição, quando se tentou fazer um acordo, ou seja, o PCP e o Bloco, e mais o Bloco até, deram a entender que que gostariam ou que poderiam ir para o governo. O PS, obviamente, boicotou essa intenção, fez um bocado de vista grossa daquilo que eram os cadernos de encargos dos partidos, e ao segundo, o Orçamento de Estado, eu penso que o primeiro foi muito em cima das eleições e o Bloco ainda votou esse favoravelmente ou absteve-se, mas a seguir o Bloco já recusou, já chumbou o Orçamento de Estado, já o PCP, que é mais institucionalista, digamos, ainda tentou resistir, e isso, a meu ver, foi um erro grave. Consumado que ficou este divórcio, as duas narrativas entraram em choque, e a narrativa do PS, que foi a que saiu vencedora, eu resumiria assim: Bloco e PCP são irresponsáveis porque eu tinha aqui um orçamento de Estado muito à esquerda, mais à esquerda do que o Vasco Gonçalves alguma vez conseguiu fazer, e eles não quiseram. Agora a culpa é vossa e bem o Ventura, portanto tenham medo. Isto funcionou para os dois lados. Isto funcionou, primeiro funcionou naquele eleitorado flutuante ao centro que
que não quis votar no PSD, não sei se por o candidato ser Rui Rio, não sei se também pelo medo da possibilidade de ter André Ventura no governo, e nós sabemos que esta ideia de ter um partido de extrema-direita no governo tem um peso histórico em Portugal, que principalmente naquele eleitorado, sendo que é um eleitorado mais envelhecido, tem um impacto forte neste eleitorado. E lá está, a esquerda acabou por ser neutralizada da mesma maneira, porque no fundo aquilo que aconteceu foi votem em nós aqui PS, porque nós somos o último dique de resistência ao regresso do grande fascismo aqui a Portugal. E pronto, a esquerda aqui, a meu ver, ficou imediatamente bloqueada. A seguir, o PCP, um bocadinho mais à frente, acabou por se meter nesta aventura, desta narrativa que é discutível, mas que internamente o prejudicou muito, que tem a ver com a invasão da Ucrânia, já lá iremos mais à frente. Mas isso foi depois. Isso foi depois, mas que acabou por prejudicar, acaba por prejudicar hoje a possibilidade de haver uma oposição hoje. à esquerda também. Pronto, em relação ao Bloco, o Bloco tinha o problema da liderança da Catarina Martins, estava muito desgastada, estava muito ligada à questão da geringonça. O partido está a passar uma fase em que está demasiadamente refém de alguns temas que não são os temas da esquerda tradicional e que eram os temas dos primórdios do Bloco, lá está a educação, a saúde, a habitação, o pão. Mas apesar de tudo, a Catarina Martins teve algumas virtudes no sentido de conseguir suceder ao Louçã. Houve aquela fase na transição com o João Semedo, mas o João Semedo acabou por sair muito cedo e ela acabou por conseguir não só suceder, como ter bons resultados eleitorais, em especial nas legislativas, até porque em termos autárquicos o Bloco não tem presença fora dos grandes centros urbanos. Mas agora estamos a entrar numa nova fase. Em princípio, será Mariana Mortágua a escolhida, não sabemos ainda se será ou não. Pelo amor de Deus, a sério. Em princípio, assim, eu não vejo ninguém. Assim, se pensarmos bem, quem é que são as pessoas que podiam suceder à Catarina Martins? Teríamos eventualmente estava a falhar o nome da eurodeputada, a Marisa Matias, que até é um perfil dos mais moderados dentro do Bloco. Não me parece que ela regresse, muito menos para fazer oposição à Mariana Mortágua, à sua camarada Mariana Mortágua. José Soeiro, Pedro Soares, não acredito que haja oposição, até porque a Mariana Mortágua, se pensarmos bem, independentemente daquilo que achamos que é o pensamento político dela, estamos a falar de uma pessoa que é... Sim, estamos a falar de uma pessoa que em termos de uma pessoa de perfil combativo, é uma pessoa que é uma tribuna eloquente, é alguém que tem trabalho feito no Parlamento e trabalho que por vezes é elogiado da esquerda à direita. Estou a lembrar-me agora das comissões de inquérito onde ela fez boas prestações. Isso, claro, tem um impacto no público, as pessoas gostam dessas intervenções, gostam sobretudo de ver o deputado que ataca o grande banqueiro ou o grande CEO da grande EDP. Isso tem um impacto naturalmente e eu acho que ela poderá capitalizar por aí, mas mesmo assim, lá está. Não é uma força de oposição a António Costa porque é um bloco que está em transformação, não sabe o que é que virá a seguir, não se sabe até se Mariana Mortágua até não radicalizará mais o partido e encostará ainda mais à esquerda, e isso beneficia Costa, porque da mesma maneira que temos um eleitorado flutuante ao centro, existe um eleitorado mais pequeno que flutua à esquerda e à direita, e esse eleitorado que flutua à esquerda pode votar Bloco, pode votar PS, provavelmente não se reverá num Bloco tão à esquerda e acabará por cair para o lado do PS. E no fundo a esquerda, estamos aqui, quer dizer, a esquerda neste momento, a esquerda nunca foi uma opção, a esquerda do PS nunca foi uma opção governativa, porque nunca teve força e expressão para isso. Mas neste momento está mais apagada, o PCP muito fruto da geringonça e agora da guerra da Ucrânia, o Bloco de Esquerda fruto da geringonça também e desta fase de transição e deste parecer que estão um bocadinho perdidos em termos de causas muito ligadas a essas causas fraturantes e claro, isto à esquerda está dado a António Costa. Agora, virando aqui um bocadinho à direita, é isso que estamos todos à espera, que está a ver como lá chegavas. Virando aqui à direita, e vou recorrer aqui a declarações feitas no 4º episódio desta Central de Cobranças, quando aqui o meu camarada Gonçalo teve uma atitude que me pareceu muito sensata, que foi pedir desculpa aos leitores por um artigo seu em que elevou a eleição de Carlos Moedas a grande acontecimento do ano.
e ele arrependeu-se, pelo que eu percebi, acho que ouvi É bem, verdade. e sugeriu inclusive uma espécie de movimento, corrijo-me se tiver a dizer asneira, lesados pelas expectativas relativamente a Carlos Moedas. Isso mesmo. Uh, e pelo que percebi, teve a ver aquele episódio muito engraçado dos comentários sobre homens brancos na decoração daquele edifício de 1865. E é giro ver como estas questões, o wokeismo, ultrapassa as fronteiras ideológicas. Mas adiante. Vejam bem o estado do PSD, o putativo sucessor de Luís Montenegro, que já de si é aquela personagem dos escritórios de advogados, que tem ajustes diretos do Banco de Fomento, tem ajustes diretos nas autarquias do PSD, algumas até estão tidas assim alguns esquemas estranhos. Uma ação, cara, uma ação. Agora, e é um grande maçom, não é? Foi o homem que ficou célebre por uma grande frase que foi: a vida dos portugueses não está melhor, mas a vida do país está muito melhor. Se não era assim, era ao contrário, mas a ideia era esta. Portanto, reparem bem, nós temos Luís Montenegro, que é esta personagem, que, apesar de tudo, destes casos, destes casinhos, não consegue capitalizar. Está em campanha, vejam bem, eu não sei se nas vossas terras isso se verifica, na do Gonçalo não, porque o Gonçalo está na Alemanha, mas na minha terra há um cartaz do Montenegro que é constantemente alterado já há um ano, quer dizer, isto é para 2026. Nunca ninguém começou uma campanha eleitoral tão cedo como Luís Montenegro. E a alternativa a Luís Montenegro, o tal putativo sucessor, é este Carlos Moedas dos senhores brancos no teto do edifício de 1865. Quer dizer, eu compreendo o Gonçalo, mas eu nunca tive grandes ilusões com Carlos Moedas, desde o tempo em que foi manchete aquele empreendedor do GES, José Manuel Espírito Santo, que faleceu estes dias, pésamos à família, que preferiu aquela célebre frase: eu punha já o Moedas a funcionar. No fundo, meus amigos, eu sei que esta expressão vai colher aqui. O Carlos Moedas é o establishment, é um homem que esteve na Goldman Sachs, foi secretário de Estado. Para dar um bocado de contexto, João, temos que comparar o Moedas com o seu antecessor. Portanto, eu quando fiquei muito contente de ver o Moedas ganhar, foi porque a vitória do Moedas retirou da Câmara o Medina, não é? E pronto, entretanto, ainda estou aberto para criar esse grupo. Promoveu Medina, ministro nacional. Exatamente, promoveu Medina número 2, ministro mais poderoso de Costa. Mas assim compreendo, se calhar não estava tão bem contextualizado, mas compreendo, já consigo compreender melhor o teu entusiasmo há um ano. Em todo caso, isso não muda o que eu estava a dizer, ou seja, o Carlos Moedas é este homem que foi para a Goldman Sachs, depois foi secretário de Estado da implementação do programa da Troika, uma espécie de Gouveia e Melo do FMI, esteve na Comissão Europeia. Quer dizer, eu não sei o que é que vocês esperavam dele, eu confesso que não esperava grande coisa. O Montenegro, que já aqui falei, é uma espécie de Passos Coelho da Wish, que é um barco à deriva enorme que anda ali, levou 2 abadas do Rio, ou seja, imaginem bem como é que alguém perdeu 2 vezes com o Rio. Atenção. Mas ele lutou e conseguiu. Podia ter pousado as botas, mas lá conseguiu chegar ao poder não São Caetano. E agora, para a diversão de todos nós, temos o André Ventura a fazer gato de sapato com ele. Numa situação normal, e eu já tinha dito isto antes, estes casinhos, corrupçõezinhas que têm marcado o primeiro ano da maioria absoluta, o PSD já devia surgir nas sondagens com uma vantagem confortável, e essa vantagem não existe. Bem, sei que as sondagens valem o que valem, mas valem alguma coisa e pelo menos permitem-nos fazer aqui alguns comentários. Aqui há dias saiu uma sondagem que deu um empate técnico entre o PS, com 32, ainda assim à frente, e o PSD com 31. Mas agora reparem nestes números. 53% dos inquiridos consideram o governo mau ou muito mau. 53%. 58% consideram que a sua resposta resulta da cessão de casos no governo. O 85% considera que o governo tem um problema de coordenação política. E ainda assim, 70% dos inquiridos entendem que o governo deve levar a legislatura até ao fim. Isto é fabuloso. Reparem bem que mais de metade dos inquiridos acha que o governo é mau ou muito mau, mas 70%, ou seja, a maioria acha que é mau ou muito mau, a esmagadora maioria acha que o governo deve ir até ao fim. Isso é síndrome de Estocolmo. Isso é síndrome de Estocolmo. E agora pergunto, será que a ausência de uma alternativa credível se relaciona com estes resultados? Em princípio relaciona. Pois. Zé Carlos, ias dizer alguma coisa? Não, estou a dizer pois. Foi só um pois. Portanto, se
o dito centro flutuante que eu falava há bocado, que tanto vota PS como vota PSD, acreditasse que o PSD podia ser essa alternativa, é legítimo acreditar que estes números, destes e de outras sondagens, seriam diferentes. E eu vejo algumas razões para isto. Uma delas tem a ver com as opções económicas do governo. O que é que o PSD, este PSD, faria de diferente em termos de opções económicas quando comparado com aquilo que tem sido as opções do PS? As grandes opções. Seria mais flexível que o déficit? Aumentava a dívida pública? Que impostos é que ia abolir ou reduzir? Libertava verbas para compensar os professores? Reverteria o aumento do salário mínimo? Eu acho que temos todas as respostas a estas perguntas, certo? Eu acho que eram não. Mas acima de tudo, ninguém sabe quais é que são as propostas do PSD para o país. E isto é que é, isto ainda é mais grave. E depois temos a questão das lideranças, já falei aqui do Luís Montenegro, o Carlos Moedas, não sei, quer dizer, depois de outros episódios, não só deste, mas este episódio completamente woke, foi assim uma coisa que me deixou ainda mais surpreso. E depois quem é que temos mais? Temos o Miguel Poiás Maduro, que é um tipo muito intelectual, só que o povo português, como vocês sabem, prefere artistas, por isso é que o Costa não é primeiro-ministro já há tanto tempo. Temos um Jorge Moreira da Silva, que é um tipo até que me parece um tipo decente e parece uma alternativa real, mas não tem apoio interno, isso ficou claro nas últimas eleições. E quem é que sobra? Sobra pouca gente. E sobra pouca gente porque o PSD está afastado de poder há tempo demais e isso tem impacto na capacidade de recrutar quadros competentes. De maneira que fica refém da Business School de Castelo de Vide, que andam a fazer lá aquela universidade de verão super gira, bebem uns copos e ouvem o Marcos Mendes. E talvez por isso, não sei se vocês têm reparado, têm estado atentos às notícias, talvez por isso sintam um cheirinho no ar a Passos Coelho. Pois. Não, mas ele ia-se virar para presidente, não é? Sim, mas não sei, logo veremos. O Passos Coelho pode ter muitos defeitos, mas tem a qualidade de saber estar quieto e calado à espera da vez dele. Depois desta explanação toda, conclusão, tu prevês que o Costa ainda vai ficar mais uns tempos à vontade, ele pode fazer as asneiras e podem ter os casos e os casinhos, não há hipótese, não há Eu não acredito. Eu não acredito na teoria do Costa estar à espera do lugar na Europa. O lugar da Europa, se está garantido agora, daqui a um ano, daqui a 10. Não acredito que o Costa vai deixar o governo a meio. O Costa quer ficar na história e não quer ficar na história por ser o Durão Barroso do PS. Não me parece que vá sair. Mas estamos condenados a ter Costa? Porque não temos oposição. Estamos condenados a ter o Costa até ao final da legislatura e podemos estar condenados a ter a seguir, não sei se Medina, não sei se Ana Catarina Mendes, talvez um Pedro Nuno Santos que foi agora para o exílio limpar as espingardas. Ainda por cima eu penso que o Pedro Nuno Santos seria perfeito para uma reedição da Geringonça. E isso agradaria a muito eleitorado à esquerda que não vota especificamente no partido. Desculpa interromper-te, mas sobre o que estavas a dizer, não achas que eu não vejo o Costa com grandes bloqueios éticos em aceitar um convite e mandar-se a meio? Eu não sei se esse convite já apareceu. Eu, por exemplo, quando vi há uns tempos o Costa em Kiev a fazer sabe-se lá o quê, qual é o interesse de ter um primeiro-ministro português, seja qual for, num cenário de guerra, se quisermos dizer assim. Eu tenho muito interesse de vê-lo num cenário de guerra. Pois, mas qual é o interesse dele em ir para lá? Qual é o interesse dele em aparecer em todos os eventos europeus que se façam? Ele tenta lá estar. Eu não sei se ele não está a trabalhar para isso. Eu não sei se o convite já chegou. Pode ser esse não problema. Está. Eu acredito que ele esteja a trabalhar para isso e essa presença, essa omnipresença do Costa acaba por ser o reflexo disso mesmo. A questão, eu tenho 99% de certeza que ele acabará num cargo europeu e ele está a trabalhar nesse sentido agora. Eu não acredito que ele vai deixar a legislatura a meio, a menos que isto corra muito mal. Vocês lembrem-se que há aqui um fator muito importante. O PRR é uma injeção estratosférica de dinheiro. E por isso é que também vemos agora também alguma animação mais à direita, principalmente no PSD, porque toda a gente quer poder beneficiar desse pequeno pote, não é? Eu acho que o Costa não vai sair enquanto não executar o PRR. O Costa quer deixar mais marca e o Costa tinha algum trabalho para apresentar até à pandemia.
entretanto a pandemia foi suspensa com a guerra, e ele acredita que ainda vai governar num tempo pós-guerra em que lhe vai permitir eventualmente lançar alguma política, alguma obra, alguma coisa mais que engrandeça os anos de governação dele, Okay. pelo menos a imagem daquilo que é o que pensa a esquerda e os seus eleitores. Deixa-me ouvir então aqui o Diogo e o Gonçalo a respeito deste tema. E eu começaria pelo Diogo. Diogo, eu a ti, como liberal que és, não te parece que uma posição forte, a haver, é uma limitação à liberdade de um governo, para o governo mandar assim à vontade? Começas logo a insultar com essa do liberal, que hoje em dia é... Já não é liberal agora? Depende dos termos que estivemos a usar. Eu devo começar a minha intervenção por dizer... E do país. E do país onde estamos. Sabes que eu já chamei há tempos ao João Comuna e, portanto, mas ele não se sentiu assim tão ofendido. Estás a sentir-te mais ofendido por chamar a ti liberal do que ele a ele Comuna. Sim, eventual trauma. Eu quero dizer que eu não me senti ofendido porque eu não tenho dúvidas de género. E com este excelente apontamento, tenho que começar por agradecer ao João Mendes a sua presença no nosso podcast, que é uma honra enorme tê-lo, e é que acho que é o convidado perfeito para termos o nosso primeiro episódio em que fazemos anfitriões, e espero tê-lo de volta para mais discussões profundamente interessantes. E tenho pena, aliás, nos temas que trouxemos hoje não haver tanta discordância entre nós quanto poderia haver em relação a outros temas. Ficará para outras núpcias. Em relação à tua pergunta... Podemos tratar disso em modo bélico, se quiseres. E trataremos, certamente. Em relação à tua pergunta, Zé Carlos, a liberdade de que falaste, de governar à vontade, existe, no fundo. Portanto, eu vou excluir desde já na questão da oposição à esquerda, porque é natural que a esquerda não tenha muito a queixar-se do governo. Nós estamos a falar de um governo que limitou severamente as liberdades, que nacionalizou a torto e a direito por pura ortodoxia ideológica, incluindo na TAP, onde despendeu milhões e milhões antes de chegar à óbvia conclusão de que era insustentável, incluindo também na saúde, onde quebrou muitas parcerias público-privadas e destruiu assim muitos hospitais. Isto é dito por pessoas que são insuspeitas de o dizer por conflito ideológico. Está também a legislar pela expropriação de propriedades privadas, defende a censura nas redes sociais, resolve o problema da inflação dando uma esmola a cada português a ver se calam, e enche a boca da causa emergente das alterações climáticas como causa e consequência de todos os males do mundo, e ainda convida o puta da Silva para atuar em cerimónias oficiais. E, portanto, é natural que a esquerda não tenha muito para se queixar. Respira, Diogo, já lá vamos, respira. Quando todo o contexto, toda a ação governativa é esta. A oposição naturalmente tinha que vir à direita. Ora, a direita no Parlamento é o Chega. São os únicos que se identificam como tal. A IEL abomina o termo direita e efetivamente não são, porque até percebem o quão perniciosa consegue ser a máfia do Estado na economia, mas não em tudo o resto. E quando nós entendemos que o Chega é a única direita no Parlamento, percebemos que o Chega, é importante perceber que o Chega vai ser o líder da oposição, e é importante perceber esse fenómeno, que não é um fenómeno ideológico, é um fenómeno de descontentamento, de protesto, na maioria dos casos. Até porque não há ideologia naquele partido, não é? Exatamente, eu ia fazer esse ponto. Claro, existe ideologia naquele partido, chama-se André Ventura. A ideologia é André Ventura. Pois, mas André Ventura é um vendedor de banha da cobra, naturalmente, que não teria problema nenhum em vender os portugueses, inclusive os que votaram nele, se houvesse incentivo para isso. E obviamente que eu não tenho que fazer aqui a ressalva ou a adenda de que não votarei Ventura porque não tenho que aplacar ninguém, mas a verdade é que o que eu observo é que os portugueses que rejeitam a agenda globalista, que rejeitam o wokeismo, que rejeita certificados sanitários, que rejeita o teatro das alterações climáticas, que rejeita a guerra entre sexos e raças que nos querem impor, ora para o Parlamento e só vê um partido que se manifesta abertamente contra isto. Portanto, esta percepção geral da ausência de oposição não é tanto por disposição parlamentar, diria,
é que no essencial os partidos estão efetivamente alinhados, no essencial destas questões que eu referi. E, portanto, a lógica do voto útil, que durante tanto tempo protegeu o Centrão e que fez as pessoas votar em PS ou PSD, agora está a levar a que muitos e muitos eleitores, que mesmo que não se revejam no partido, a votar no Chega para garantir que existe algum contraditório, nem que seja retórico, nestas questões que eu referi. E depois, claro, com o crescimento do partido, começa a haver a ideia até de que o voto no Chega pode efetivamente destronar António Costa, e começa a haver a ideia que mais depressa será por aí do que será por Luís Montenegro, que é um maçom globalista, politicão de carreira, um vendido, egocêntrico. A questão da campanha que o Mendes referiu, de ele estar a fazer campanha para 2026 é inacreditável no país onde ele vive, inacreditável, de um egocentrismo inconcebível. E, portanto, esta é a análise que eu faço do futuro da oposição em Portugal, passa pelo Chega, não tanto por afinidade ideológica dos portugueses com o partido, mas por voto útil, aquele E porque voto... finalmente já podemos ver outra vez o canal Parlamento, porque é a única coisa que tem lá de interesse, é quando ele começa lá a discutir com o Presidente da Assembleia. Não gostas das Mas, ó, mas, ó, participações mas, ó, de Patrícia Diogo, Gilvaz? deixa-me soltar aqui uma pequena provocação. Mas tu achas que o facto do Ventura ser a oposição mais visível no Parlamento não tem mais a ver com aquilo que sai cá para fora, ou seja, aquilo que a comunicação social prefere mandar cá para fora? Porque, por exemplo, eu sou insuspeito de ser grande fã da Iniciativa Liberal, apesar de ter vários pontos em comum com o partido, mas a Iniciativa Liberal faz uma oposição muito mais estruturada no Parlamento. Ou seja, o Ventura faz barulho e berra contra imigrantes e berra contra compadrias quando ele é financiado. Tu falavas há bocado nas elites globalistas, ele é financiado por Melos e Champalimós. Há pouco é difícil ser mais globalista do que isso em Portugal. Mas tu não achas que isso tem mais a ver com a percepção? Porque de facto o Chega tem uma máquina bem oleada de pôr a gritaria do André Ventura cá fora, do que é a realidade, porque eu considero que a IEL, apesar de tudo, faz uma oposição muito, muito estruturada ao governo. Poderás não concordar com todos os pontos, mas concordarás de certo que, pelo menos na economia e em alguns aspectos sociais, faz uma oposição muito estruturada. Sem dúvida, foi aliás essa postura de adulto na sala que nos primórdios da IEL adotava, inclusivamente em questões económicas, e que parecia não se meter nessas trinquices partidárias, políticas, e parecia estar a ter mensagens de responsabilidade económica, responsabilidade a nível de direitos do cidadão, etc. E que em grande medida continuam a ser uma boa posição a nível económico, mas nestas questões que eu referi, que são bem mais fracionantes nas sociedades do que parecem, do que nos é dado a entender, mas claro, é percepcional, claro que é percepcional. Agora, que o trabalho ele soube ler, nós felizmente nós temos o privilégio de chegar em último sempre a estes fenómenos e perceber perfeitamente o que é que se passa nos outros. Aquilo que nós estamos a passar agora, os americanos já tiveram com os deplorables da Hillary, chamou deplorables e com isso só fez crescer o trumpismo. A mesma coisa se passa cá. Quando tu dizes que a comunicação social manda os soundbites do Ventura cá para fora, não é para o promover, é pelo contrário, é para o queimar, mas só o estão a ajudar, e eu não entendo como é que nem politicamente nem a nível de comunicação as pessoas ainda não perceberam que a promoção das ideias que são voláteis, mas as ideias do partido e de André Ventura não o prejudicam, promovem-no. É um fenómeno bizarro, mas... E eu, aliás, estava a pensar nisso e aproveito para passar já a bola ao Gonçalo, que o Gonçalo está calado há tanto tempo, tadinho, ainda porque tão longe. E eu ia fazer uma outra pergunta, mas faço-lhe esta, e se calhar ele a partir daqui, porque aquilo que o João disse, tendo em conta aquilo que o João disse e que o Diogo disse, o que é que os portugueses querem? Ou o que é que os portugueses... Não é o que é que os portugueses querem, mas o que é que os portugueses retêm e apanham e que vão... que os vai apaixonar mais na política, digamos assim. Isto para dizer o quê? Ou para te perguntar o quê? Para te perguntar se os portugueses querem um político como o André Ventura, independentemente de tudo o que ele possa representar, mas como ele tem aqueles soundbites, diz aquilo que os portugueses querem ouvir, e a Iniciativa Liberal, como foi mais polidinha, e inclusive permitiu que o primeiro-ministro lhe chamasse de queques,
Portanto, isto funcionará contra a iniciativa liberal, ou seja, os portugueses não querem queques, querem um André Ventura. E achas que é isto que os portugueses querem na oposição, Gonçalo? Faço a pergunta a ti, É depois deixo... é uma excelente questão. Antes de mais, agradecer novamente ao João Mendes. É um prazer estar aqui com ele e Vocês com todos muito vocês, como simpáticos. sempre. Por outro lado, quero já começar por insultá-lo um bocado, porque eu tinha aqui escrito uma coisa fantástica e vou começar pelo fim, em que eu escrevi uma nota a dizer: o LIVRE é uma espécie de PS do Wish. E quando eu ouço falar no Wish, pensei, pronto, já me roubou o soundbite. Não, mas fica aqui a nota que eu acredito que o LIVRE é uma espécie de PS do Wish. Bem, respondendo à tua questão, é complexo dizer, porque o fenómeno do Ventura, o Ventura diz muito, o Ventura diz as coisas que as pessoas querem ouvir. É verdade, mas as pessoas também não ouvem o que elas querem ouvir em mais lado nenhum. E o Costa, E esse é se que é o calhar problema, não é? começo já pelo meio, que é o PSD é um partido que é essencial a Portugal, e Sim, mas poucas desculpa interromper-te, vezes mas deixa-me votei. só centrar aqui, porque o tema, aquilo que o João trouxe foi a falta de oposição. E a oposição é o quê para os portugueses? Percebem? Percebes a pergunta? Percebes? A maior parte das pessoas não votaria no André Ventura, ou no partido André Ventura, que é o Chega, se tivesse uma alternativa à direita, se tivesse uma alternativa à direita que os fizesse acreditar que havia Apaixonar. possibilidade de fazer oposição. Agora, Exato. quando ligam o canal Parlamento, o que elas veem, o que eu vejo é a única, ou principalmente na legislatura passada, as únicas duas vozes que se ouviam a fazer oposição ao António Costa era ou João Coutinho Figueiredo ou André Ventura. O resto ninguém estava verdadeiramente a fazer oposição. Bem, o Costa tem uma que eu não considero um indivíduo particularmente inteligente, mas ele tem muito engenho. Ele conseguiu na legislatura passada sem. Também é verdade que ele está na política quase desde que nasceu, não é? Portanto, também tem a vantagem da experiência, mas o António Costa conseguiu na legislatura passada meter toda a oposição à esquerda no bolso. Teve a sorte também de ter um PSD que não tinha estrutura, que não tinha norte, e não sei se ainda hoje tem. Se calhar é mais uma esperança, um wishful thinking. Eu espero que o Luís Montenegro consiga fazer alguma coisa. Não vou dizer que sou um grande fã, mas estou aberto a surpreender-me, porque é preciso. Não podemos esperar que a IEL, que em termos de economia vai estando bem, mas no que diz respeito ao resto, podia sentar-se ao lado do Bloco de Esquerda, ninguém ia perceber a diferença. O resto dos partidos não existe. Eu tinha aqui esta parte de o LIVRE é um PS do Wish, o PAN vai acabar por desaparecer provavelmente já na próxima legislatura, e a bem da verdade, a oposição que nós vemos, que eu não sei se é promovida pela mídia, como diz o João, eu acho que é mais audível, é aquela que diz o que as pessoas dizem, mas dizem o que as pessoas dizem que mais ninguém quer dizer. E a oposição vai ficando um pouco a cargo do André Ventura, infelizmente. E a desvantagem de ser o último a falar é que vocês botaram praticamente tudo o que eu queria dizer. Portanto, despeço-me dizendo que gostei muito das vossas intervenções e concordo com quase tudo. Muito bem, e eu quero agradecer as vossas intervenções e dizer apenas que já passámos mas para este tema já passámos 4 vezes o tempo que eu queria vos dar. Mas eu tenho alguma Tem que estar mais dificuldade. calado, portanto. Não, não, vais continuar a falar, as pessoas que nos estejam a ouvir estejam preparadas, porque hoje podem ouvir isto por partes. Ouçam agora este bocadinho, agora parem, amanhã ouçam mais um bocadinho e depois ouçam o resto. Portanto, não há problema nenhum, num podcast não há esse problema. O que eu queria dizer é que aquilo que tínhamos pensado, em termos de tempo, vamos ultrapassar, obviamente, mas foi uma delícia ouvir-vos, mas temos mesmo que avançar então para o tema seguinte. E desta vez continuamos com os temas nacionais, com os temas nacionais, e desta vez sim com um comentador residente, o Diogo. Foi ele o responsável por trazer um tema nacional,
mas é um bocadinho uma mistura. É um tema nacional e internacional, porque ele quer falar sobre o Lula no 25 de Abril. E eu só te quero perguntar, Diogo, tu gostaste da surpresa do Cravinho? Sim, sabes que eu inicialmente tinha escolhido este tema para elogiar a escolha do O senhor Lula? para discursar. Depois meteu-se toda o imbróglio da decisão e de todo o incidente diplomático que se seguiu. Porque a minha ideia era vir aqui elogiar a escolha, porque as celebrações institucionais do 25 de Abril. Nós estamos a falar de um brutal espetáculo de hipocrisia em que os partidos vão encher o peito do quanto amam a liberdade e do quanto respeitam os direitos adquiridos. Reparem que eles deixaram de dizer inalienáveis, eles costumavam falar em direitos inalienáveis. Hoje em dia já não usam esse termo, porque sabemos que inalienáveis não são. Basta que os incentivos certos surjam para que a defesa dos direitos inalienáveis deixe de ser uma virtude da esquerda e passe a ser um perigoso radicalismo da extrema-direita. Mas, assentando a poeira, lá virá novamente a trupe dos estados de emergência e dos certificados fazer autofalácios do quanto amam a liberdade. Portanto, num país que resvala cada dia mais perigosamente para o socialismo e que é refém de uma máfia sem escrúpulos e que dá maiorias absolutas a associações criminosas, um país que adora a sua feira de vaidades, de cravos e de autofalácios, o Lula parece-me de facto a pessoa ideal para assinalar a data e discursar no circo, mas aparentemente não é líquido que ele o vá fazer, não é? Aparentemente o cravinho ter-se-á chibado todo, precipitou-se, não é? No anúncio de que Lula iria discursar no 25 de Abril, algo que tem que ser decidido pelo Parlamento, não por ele. Claro que é difícil isto de ser dono e senhor de um país, faz com que às vezes as pessoas se esqueçam de fingir que não são, não é? O Marcelo disse logo que não sabia de nada, que só pelas notícias, o Lula do 25 de Abril, onde é que já se ouviu uma coisa dessa? Não sabia. Importante é ter calma. A verdade é que sabemos que ele, enquanto rato de esgoto que sempre foi, a quando da visita ao Brasil, anunciou unilateralmente e disse, e cito, foi já marcado o encontro em Portugal de 22 a 25 de Abril com a cimeira entre o presidente Lula e o primeiro-ministro português e a visita do Estado a meu convite, que culmina na participação da cerimónia do 25 de Abril. Isto são declarações do Marcelo a quando da visita ao Brasil. Agora, o que é que fez o rato de esgoto perante esta situação? Fez o que faz sempre quando a coisa aperta, que é salta para cima do muro e apela à união. A sua preocupação então é que não se criem divisões ideológicas, não é? Que não seja a esquerda contra a direita, porque a esquerda gosta do Lula e a direita não gosta do Lula. Agora vamos esquecer isso, temos convidados, é chato, dá uma má imagem, é uma vergonha para o país estas quesílias secundárias de quem é que decide o quê. E, na verdade, devíamos estar todos unidos e bem comportados, que é para receber o senhor que vem de fora e que nós, com a nossa eterna parolice, não queremos senão agradar. Senhor esse que, quero reforçar, é a pessoa indicada para vir falar em liberdade. Eu uma vez em conversa precisamente com o João Mendes, recentemente, ele disse sempre é melhor que o Bolsonaro e eu concordo. Estamos inteiramente de acordo nesse aspecto. Porque, primeiro, porque nenhum dos dois é particularmente adequado para falar numa cerimónia daquelas, e porque, enquanto o Bolsonaro disse a falar de certificados liberdade ou morte, o Lula da Silva disse o super eloquente, e uma citação que constará certamente do seu jazigo, podes não tomar, mas não podes ir ver a avó. E, portanto, ainda que me custa admiti-lo, Lula da Silva é a pessoa indicada para falar no circo de vaidades e autofalácio. Deixa-me só perguntar-te, porque o João lembrou estes dias que ele vai discursar no palco da Assembleia. A minha pergunta é, achas que ele merecia que se construísse um palco de propósito para o seu discurso? 5 milhões. 5 milhões? Então olha, então, deixa-me passar ao João. João, achas possível anular o convite?
Está feito, pá, não há forma, quer dizer, é muito chato agora voltarmos Assim, atrás. possível é sempre, não estamos a falar de pôr vacas a voar ou coisas dessas, mas não vai acontecer, não vai acontecer. Primeiro seria uma parvoíce tremenda, porque o convite está feito, retirar o convite podia gerar aqui um escândalo nacional e internacional que abafaria temas verdadeiramente importantes durante uma semana ou duas, porque nós vivemos Ou numa era mais. do jornalismo monotemático, isto ia ser explorado aqui à exaustão durante um tempo demasiadamente longo, e seria prejudicial, agora visto num plano mais diplomático, para as relações com o Brasil, isto numa fase em que o mandato Lula está a começar agora. Como diz o outro, é lidar, não é? Até vos digo mais, a IEL anunciou estes dias, ou pelo menos o Rui Rocha deu ideia disso, que caso o Lula discurso no hemiciclo, que se retire, e eu acho isto uma infantilidade tremenda. Eu compreendo a ideia do Rui Rocha, mas para um partido que tudo indica, e espero eu, até porque algum dia terá que haver uma alternativa à direita e eu espero que essa alternativa não precise chegue e que o PSD e a IEL cheguem. Qualquer dia a IEL vai estar no governo. Como é que a IEL vai estar no governo e tem esta postura quando, quem sabe, daqui a 4 anos o ministro dos Negócios Estrangeiros é da IEL? Mas Quer posso só dizer, dizer é preciso haver um bocadinho de aspecto, pragmatismo e vou só realpolitik esclarecer, nestas coisas. Diz e eu isso. vou só esclarecer que a oposição da IEL à vinda do Lula prende-se mais com o seu não apoio à Ucrânia do que com qualquer outra coisa, incluindo casos judiciários. É bom esclarecer isto porque as motivações da IEL não são propriamente as mesmas da maior parte das pessoas para se oporem à sua vinda. Só queria esclarecer esta questão. Eu compreendo isso, então daqui para a frente a IEL vai ter que boicotar tudo o que seja relação diplomática com a China, quer dizer, Sim, completamente. no ponto de vista diplomático e do realismo político, é uma loucura. Aqui eu acho que a IEL devia seguir o exemplo de Paulo Portas, que é o antigo líder de um partido de Paulo fundo, Portas. de onde vieram muitos IELers. Eu gosto deste termo IELers, muito tweet. E eu não sei se vocês se lembram daquelas fotos fantásticas do Paulo Portas abraçado ao Nicolás Maduro, que lá está, aquilo é a prova de que no território da política externa não é um território de emoções, é um território de hard power, não é um território de soft power, como se costuma dizer em política internacional. Ou seja, quer dizer, isto há todo um precedente, porque às tantas a IEL, enquanto potencial força governamental, vai ter que boicotar relações diplomáticas a seguir com a China e depois com a Arábia Saudita. Não vou falar da Coreia do Norte que nós temos. E quer dizer, eu também não coloco o Lula nesse patamar, até porque entrar neste tipo de embargos com as monarquias do Golfo e com a China pode ter resultados muito maus para uma economia nossa, como a nossa, que já é demasiadamente débil. Aliás, eu recordo-me, e eu não tenho agora, não me lembro das exatas palavras, mas um Carlos Guimarães Pinto, há uns 10, 15 anos, num blog chamado Insurgente, dizia, a determinada altura, que preferia viver, eu acho que ele chegou a viver num país desses, numa monarquia absoluta, onde era possível pagar poucos impostos, do que viver num Estado como Portugal, socialista, com os impostos. Eu acho piada quando se diz Portugal é um Estado socialista, mas pronto, isso ficará para outro dia. Eu gostei que o Diogo ficou aqui um aspecto importante, que é a ideia, criou-se a ideia que o PS convidou o Lula para vir cá. Não, quem convidou o Lula para vir cá foi o Marcelo Rebelo de Sousa, e ele próprio é que o anunciou, e na altura ninguém falou sobre isso, não pareceu ser um grande caso. Eu, em todo caso, não dou grande valor à vinda do Lula ao Parlamento. O Parlamento é um local de trabalho de alguns corruptos, onde corruptos de outras instituições corrompem para obter legislação favorável ou para enfiar lá outros corruptos nos seus escritórios de corrupção e essas coisas todas. Mas há um lado do Lula, a meu ver, que o torna Eu não percebi elegível. agora esta última. Eu Aqui gostava que é explicasses melhor o a facto corrupção da de. corrupção da corrupção. Sim, e foi por isso que Não, convidaram o Lula? Achas que foi por isso que convidaram o Lula? não acho que foi. Eu acho que isto desvaloriza quando falamos, quer dizer, Lula, a gente pensa no Lula, pensa no Mensalão, pensa no Lava Jato, e parece que o Lula vai discursar, o Diogo também já falou, já referiu isso, parece que o Lula vai discursar ao teatro dos puros, quer dizer, não é isso que vai acontecer. Falar do Parlamento Português, onde temos pessoas que exercem a corrupção, onde temos pessoas que trabalham para entidades que exercem a corrupção, não se cria legislação para que pessoas que exercem a corrupção possam escapar a acusações de corrupção. Ou seja, quer dizer,
às vezes canoniza-se um corrupto ou outro É, também, com algum pois. voto de glorificação, lá como é que eles chamam no Portanto, Parlamento. para ti isto é quase um não caso. É quase um não caso, mas quero dizer só uma coisa: o Lula, apesar de tudo, há um lado do Lula que o torna elegível a falar de liberdade, porque o Lula, ao contrário de outros que estão no Brasil, como o Bolsonaro, que defendia, o Bolsonaro até está nos Estados Unidos, mas que defendia o regime militar abertamente, o Lula foi um tipo que lutou contra o regime militar e que esteve preso e que terá sido torturado, não sei se foi ou não, eu sei que a Dilma Rousseff foi, mas lá está. E eu presumo que seja aqui um bocadinho este lado old school do Lula, que torna a vinda dele ao Parlamento interessante na perspectiva do PS, porque o PS, sendo um partido de centro-esquerda que muitas vezes governa à direita, centro-direita, claro, interessa de vez em quando trazer assim um espantalho que diga, a esquerda, olha nós aqui, da esquerda, aqui um grande revolucionário, e isto até é um bocadinho apelativo até por umas franjas e até por certo eleitorado absolutamente à esquerda que também pode votar no Bloco. Portanto, isto acaba por ser aqui um circo interessante e muito proveitoso para o PS, sendo que foi Marcelo que o convidou e sendo que mais corrupto, menos corrupto, também não acho que seja por aí. O cravinho é que se chibou tudo. Ahm, Cravinho tem estado em alta. Ora bem, Gonçalo, quem é que tu achas que ficou mal na fotografia? O ministro dos Negócios Estrangeiros, que se armou em mandão, que se chibou todo, como disse o Diogo, ou o ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, que vai ter de aceitar o trabalho de executar o recado do atual ministro e convidar formalmente o presidente do Brasil? Ou achas que isto foi tudo um teatro e que isto foi, que eles estão todos a cumprir uma ordem do primeiro-ministro? Eu acho que para ser teatro teria que haver alguma organização, alguma coordenação, porque o teatro requer isso, requer pessoas coordenarem-se e falarem na altura em que devem, e não, acho que é só falta de competência, falta de organização, e é mais do mesmo. Em relação ao Lula, um bocado no seguimento do que o João estava a dizer, e vou dizer o mesmo que já dizia quando o Bolsonaro era presidente. O presidente do Brasil não se representa a si próprio, ele representa os brasileiros. Eu não tenho simpatia por este, não tenho simpatia nenhuma pelo Lula, já não tinha pelo anterior, não consigo fazer a hierarquização que os meus camaradas fazem. Se fosse colocado no muro com uma arma apontada à cabeça e tivesse de escolher um, ia ter muita dificuldade. Mas ele representa os brasileiros e eu não vejo mal nenhum no facto do presidente do Brasil vir ao Parlamento Português, do mesmo modo que não acharia mal nenhum ter o presidente Marcelo a celebrar um evento semelhante no Brasil. Diz-se que isto nunca aconteceu e é um precedente. E então, qual é o problema de ser um precedente? O Brasil também não é um país qualquer. Se calhar acharia mais estranho que o presidente do Burkina Faso fosse convidado. Agora, neste caso, nem me aquece nem me arrefece. Ainda para mais porque o 25 de Abril não é para os portugueses, mas é também para as pessoas que vivem em Portugal, e os brasileiros são a primeira maior comunidade de estrangeiros a viver em Portugal. A minha opinião pessoal em relação ao cidadão Lula, que é má, como já mencionei, não interfere no juízo. Enquanto chefe de Estado tem que ser bem recebido. Mais uma vez, não vejo drama. O que me parece é também que perdemos muitas vezes o foco, e em vez de nos concentrarmos nos problemas reais, nas coisas que estão a acontecer, que são realmente importantes, perdemos um bocado nestes fediveres. O Diogo mencionou uma coisa que eu achei interessante, que eu até nem sabia, que é que a Iniciativa Liberal está muito aborrecida com o facto dele manter relações com a Rússia. É essa a A questão, comunicação. a questão é, mas por que motivo é que não haveria de ter, não é? As pessoas têm que entender que a relação do Brasil com a Rússia não é a mesma que Portugal tem aliás, a relação do Brasil com a Ucrânia não é a mesma que Portugal tem com a Ucrânia. Estamos a falar de continentes diferentes, estamos a falar de parceiros. O Brasil, eu lembro-me que há uns anos, não sei se ainda é verdade, calculo que ainda seja assim, era mais fácil para um cidadão do Brasil ter um visto para viajar para a Rússia do que um cidadão português. As relações económicas e até históricas que existem entre os dois países são relevantes. É mais ou menos o mesmo que dizer, sei lá, eu agora vou dizer qualquer coisa, que é Portugal não condena o que está a acontecer no Iémen. Ok, se calhar o que se passa no Iémen está um bocado
moralmente não é que seja correto ou incorreto, mas a distância faz essa diferença e o contexto em que as coisas acontecem tem que ser tido em conta. Mais uma vez, acho que é um não assunto. Okay. O Parlamento já teve gente bem pior sentada naquelas cadeiras. Ticholina. Não, estou a falar de pessoas piores, não pessoas melhores. Não, mas acho que, okay, que é mesmo um assunto. Já percebi que estamos todos aqui. Muita energia. Estão os três. Eu ia pensar que íamos trazer aqui uma pessoa que ia nos pôr todos, mas afinal estamos todos de acordo. Estamos muito alinhados, não sei muito o que alinhados. Eu acho que vocês estão todos a ficar comunistas. Completamente. O meu chapéu maga hoje. Só para é a única coisa que vai criar contraste, porque eu já tinha alertado que os temas escolhidos não vão ser os melhores. Pronto, mas de qualquer forma, então temos que explicar para as pessoas que nos estiverem a ouvir que o Diogo acabou de colocar um boné na cabeça, vermelho, com umas letras brancas a dizer Make America Great Again. Só para criar contexto. Ok. Muito bem. Eu adoraria ficar com o mérito, mas avancemos. Da minha namorada. Avancemos então, porque o verdadeiro tema em que vamos perder tempo, já estou... o tempo já me está aqui a dar dor de cabeça, é o tema internacional escolhido pelo nosso primeiro convidado. E o tema era o primeiro, digo eu, aniversário da guerra na Ucrânia. Ou então, eu pus aqui, eu tenho esta ressalva, porque eu não sei se também queríamos, ou se vamos falar, vocês vão falar de certeza, nesta hipocrisia do Ocidente ao condenar a Rússia. Mas aquilo que eu te queria começar por perguntar, João, era, um ano depois de ter começado esta operação militar especial, ainda achas que as empresas de construção dos oligarcas russos e os capitalistas selvagens americanos precisam de mais destruição, logo mais tempo de guerra? A guerra, como tu sabes, como todos sabemos, é um negócio muito lucrativo, não só para as empresas de construção, mas sobretudo para as empresas de armamento. Um bom exemplo são as ações da Rheinmetall. Diogo, corrija-me se eu tiver pronunciado isto mal. A Rheinmetall, que é uma empresa alemã de armamento, mas que tem gente, a estrutura acionista, tipo BlackRock e esses fundos americanos, que é a empresa que produz os famosos Leopard. E as ações da Rheinmetall dispararam para máximos históricos quando estes empréstimos foram anunciados. E isto aconteceu com a Rheinmetall, como aconteceu com outras empresas, como a Lockheed Martin, como a Boeing, como a Raytheon, que viram o valor das suas ações subirem para máximos históricos desde o início da guerra, ou seja, os valores mais elevados que essas ações conheceram foram agora. Isto significa alguma coisa. Portanto, sim, o conflito militar para estes setores é uma excelente oportunidade de negócio. Não me recordo quem foi o autor que preferiu a frase, que é muito acertada, mas que era qualquer coisa como as guerras não são para ser ganhas, são para ser mantidas. E de facto, quanto mais tempo elas forem mantidas, mais lucrativas elas vão ser. O Afeganistão foi um negócio muito, muito lucrativo para muita gente, o Iraque também, não tanto, mas também muito lucrativo. E claro que o negócio do lado russo não é um negócio menor, apesar da Federação Russa ter um enorme arsenal e ter capacidade produtiva, também ter os seus fornecedores, ainda que, tem-se falado agora aqui na questão dos fornecedores, tem-se falado muito da China, mas a China acaba por ter uma posição um bocadinho mais ambígua, porque a China, que pensa sempre essas coisas a longo prazo, nós no início aqui entre nós falámos sobre isto, não quer meter-se em chatices. Quer manter uma parceria estratégica com a Federação, quer manter uma parceria económica com a Europa, que é a sua galinha de ovos de ouro em muitos aspectos, e onde é uma das principais proprietárias de empresas, de portos, de cidades completas às vezes, e sobretudo quer-se manter na disputa da tal hegemonia com os Estados Unidos. A propósito disto, o Xi Jinping, presidente da China e do Conselho de Administração do Capitalismo, apresentou há dias o seu plano de paz para a Ucrânia em 12 pontos, que é um plano muito bonito, cheio de paz, diálogo, desanuviamento, diplomacia, trocas comerciais, construção, amanhã cantam, amor. Mas no capítulo da soberania, que é aquele que realmente importa, e é onde está aqui a grande questão, a ambiguidade está lá, quer dizer, isto pode ser encarado de duas perspectivas, que é óbvio, que é no fundo a cedência aos interesses do seu parceiro russo, e é tal realpolitik, de facto é, e que assenta muito naquela ideia de que
é muito difícil, para não dizer impossível, que a Federação Russa abandone as zonas ocupadas. Como de resto não abandonou a Crimeia, desde 2014, que é, na minha perspectiva, a data em que este conflito, de facto, se inicia, e com o qual o Ocidente sempre viveu bem, a tal hipocrisia que tu falavas, quer dizer, nós estamos nisto, não estamos nisto desde fevereiro de 2022, estamos nisto desde 2014. Quando a China fala, um dos pontos que a China refere nesses 12 pontos é o respeito pela soberania dos países, não é clara sobre o que é que entende por países. Ou seja, é que no presente momento as regiões ucranianas de Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhia, acho que é assim que se pronuncia, estão ocupadas por Moscovo e a soberania ucraniana não é bem a Ucrânia menos estas 4 regiões, que ainda por cima são de regiões das mais ricas, para não dizer as mais ricas mesmo, e depois tem a questão do acesso ao Mar Negro. Portanto, a Federação, quer dizer, isto é tão certo que mesmo chamar João, só sairá dali à força, e se tirar dali a Federação Russa à força significa ogivas nucleares na Europa. O próprio Zelensky percebe bem na situação em que está e pediu logo um encontro com o Xi Jinping, porque sabe que a situação não é que pintam os líricos e que caso o poder em Washington mude daqui a 2 anos, como é provável que mude, a mesada pode acabar e com ela a capacidade de causar dano significativo às tropas invasoras. Não digo que eles não continuem a resistência, eu acredito muito na resistência e acho que eles nunca desistirão, mas parece-me que poderá ser aqui esta fase, podemos estar aqui perante o início de uma mudança da narrativa, que se torna até claro quando lemos alguns opinion makers aqui à direita. Eu hoje li assim na diagonal um texto de um deputado do PSD, que não lembro agora do nome, em que ele falava precisamente que o Ocidente, Duarte Marques no Expresso, em que ele falava precisamente do Ocidente não dever rejeitar as propostas da China de ânimo leve. Quer dizer, quando já estamos nesta fase, dá-me a entender que há aqui uma mudança de narrativa. E, no fundo, o que a China quer é isto, é emergir deste conflito numa posição de moderador, de construtor da paz, de grande poder que consegue sentar à mesa as duas partes em conflito e eventualmente intermeter-se no tal papel que é dos Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial, que é o de polícia do mundo. E se calhar vamos passar a ter aqui 2 polícias do mundo, ou não sei o que é que teremos. Polícia bom e polícia mau? Sim, a polícia boa e a polícia mau, no fundo, mas qual deles é que é o bom e qual é que é o mau? Eles podem oscilar e podem trocar de posição várias vezes. Mas respondida a pergunta, acho que respondi, é importante deixar aqui claro 3 ou 4 aspectos que são fundamentais, deixar sempre claros. Mas nesta questão, deixa-me só, desculpa interromper-te antes que avances para esses aspectos. Não achas, mas achas que a China não quererá este papel de fornecedor de armas? Não lhe interessa? Não lhe interessará? Interessa, todo o negócio interessa à China, na minha perspectiva. Pois, é por aí, sim, é exatamente interessa, por aí que eu quero ir. mas a China tem que ser cuidadosa, porque a China tem muitos investimentos na Europa, a China é uma das maiores criadoras de dívida externa dos Estados Unidos e tem que jogar com estas variáveis todas com muita cautela. Porque a China tem poder, de facto, isso não está em questão, mas o nível de envolvimento militar com a Rússia tem que ser moderado, até porque se não o for, esta possibilidade de aparecer como moderador e como polícia que consegue acalmar as hostes acaba por se desvanecer. Portanto, sim, eu acredito que já existiu aqui alguma venda de armas, nada de pesado, porque senão já o saberíamos, mas acho que a China vai manter uma posição mais cautelosa do que se calhar se está a especular. Muito bem, continua então. E dito isto, eu queria falar aqui uma série de pontos que é importante sempre ter em conta em relação ao que se passa na Ucrânia, o que são factos, e o primeiro deles todos é a invasão da Ucrânia é uma decisão política do Kremlin. Nós podemos falar aqui da pressão que há do lado da NATO, do cerco que há à Rússia, quem quiser falar sobre isso, há muitos generais que falam, e isso é um facto, mas a decisão de atravessar a fronteira, de concentrar tropas, e eu gostei da analogia que o Sérgio Sousa Pinto fez no Parlamento estes dias com os Sudetas, a questão da concentração de tropas
na fronteira da Rússia e a invasão, uma decisão política do Kremlin, não é uma decisão que aconteceu porque a Rússia estivesse na iminência de ser atacada, porque não estava, nem pela Ucrânia, ou seja, nem pela NATO e muito menos pela Ucrânia. E nós podemos argumentar aqui sobre uma série de variáveis, interferências, que são todas discutíveis ou não, mas a decisão de invadir, de bombardear alvos civis, destruir infraestruturas básicas, foi uma decisão russa. E aliás, Putin até já foi muito claro sobre este tema, quando disse que a Ucrânia não existe senão como parte integrante do Império Russo, e esta é a mentalidade reinante na Rússia. Aqui uma nota pessoal, eu passei alguns anos a ir com frequência a Moscou em trabalho, e conheci muitos russos e muitos ucranianos, e existe uma camaradagem entre russos e ucranianos, claro que é uma amostra limitada, as pessoas que eu conheci naturalmente, mas existe uma camaradagem muito grande entre russos e ucranianos, ligações familiares, amizades, que dá, de certa forma, a entender que há ali uma ligação mais profunda. Eu não digo que isto significa que eles devem existir como um país só, mas que de facto há ali uma ligação muito profunda, e sei de muitas pessoas que ainda lá têm amigos, que isto para eles tem sido terrível, porque a maior parte das pessoas não quer esta guerra, naturalmente que a propaganda lá dentro faz o que faz, e as coisas são o que são. Claro que eu, como bom esquerdalho que sou sempre pela autodeterminação dos povos, e estou naturalmente do lado dos ucranianos, como teria estado do lado do Fidel durante a Revolução Cubana. Não invalida que o Zelensky, como o Fidel, se venha a transformar num canalha um dia, e não faltam motivos para desconfiar dele, seja pelos Pandora Papers, seja pela ascensão mediática a reboque de um senhor chamado Ihor Kolomoisky, um oligarca ucraniano que inclusive estava sancionado pelos Estados Unidos em 2021, isso agora já não interessa para nada, mas pronto, são contas de outro rosário. E no fundo todas estas ondas de choque que resultam da invasão da Ucrânia, que nós também estamos a sentir aqui, resultam de uma decisão muito clara do Kremlin. Agora, olhando mais concretamente para onde estamos, um ano depois, o que é que nós temos? Onde é que nós estamos agora? Temos países europeus que ainda importam produtos russos, contribuindo para o esforço de guerra das tropas russas. Temos países ocidentais a comprar energia russa através de triangulações pela via da China e por outros países, que continuam a comprar petróleo e gás que os chineses compraram em saldos ao Kremlin. Temos exemplos muito edificantes como o da indústria dos diamantes, a cidade de Antuérpia, que tem como grande mercado de destino a Rússia, que segue intocável. Temos empresas ocidentais em solo russo, sem que se exija do lado de cá qualquer tipo de boicote. Falou-se agora aqui da questão da Leroy Merlin e do Grupo Auchan. Eu aconselho, se não são a par, aconselho que investiguem sobre isso. E depois temos os paraísos fiscais, ninguém sabe muito bem o que é que lá se passa, mas sabe-se que volta e meia terá lá um iate de um oligarca, e também sabemos quem é que é o dono desses paraísos fiscais. Muitos deles é o UK, são outros países europeus que têm uma ilha aqui, uma ilha lá no Pacífico, nos Caraíbas, e as coisas são o que são. Portanto, eu perante isto tudo, o que eu sinto é que depois de tantas sanções, tantos pacotes de sanções, sinto que o Ocidente falhou na tentativa de bloquear a economia russa, e também que subestimou a capacidade dos russos de resistir. E os russos estiveram a preparar-se para isto durante vários anos. E claro, e constatamos que o sofrimento do povo ucraniano, como de tantos outros povos, continua sempre uns degraus abaixo dos interesses económicos da tal elite global que no fundo manda nisto tudo. Mas isso é o costume, quem se lixa é sempre um mexilhão. Isso é o costume. E quem é que não escapa às sanções? Portanto, os russos acabam por conseguir escapar às sanções. Quem é que não escapa às sanções? Somos nós, os europeus, que pagam mais por alimentos, pagam mais por combustíveis, pagam mais pelas suas casas. Depois dizem-nos que os juros têm que subir, porque isso vai travar a inflação, mas as mesmas pessoas que nos garantem que os juros têm que subir também nos garantem que taxar lucros extraordinários é totalitarismo, mas por a classe média pagar os custos da guerra já não é totalitarismo, já é uma coisa legítima. E nós estamos aqui num caldeirão ao lume, a arder, e o descontentamento está a crescer, e há manifestações no leste da Europa que não passam na televisão portuguesa, com 100 mil, 150 mil, 200 mil pessoas. Na República Checa já houveram algumas, porque as pessoas não conseguem aquecer-se durante o inverno. Nós aqui em Portugal se calhar não sentimos tanto isso. Eu não preciso ligar o aquecimento da minha casa aqui, e muita gente se calhar não precisa, mas eles lá precisam, porque senão morrem de frio. E isto acaba por ser um melhor combustível possível para toda uma rede de afilhados de Vladimir Putin que temos aqui na Europa. Sabemos quem eles são, não preciso estar a referir agora. E depois ainda temos mais uma espécie, uma subespécie que me irrita profundamente. Eu batizei-os há pouco, não sei se alguém tinha usado este termo, mas eu batizei-os há pouco de war wokes. No fundo são aqui os wokes da guerra,
que é uma nova casta de censores que são insuportáveis e que definem o que é o politicamente correto a dizer sobre esta invasão. Portanto, temos que colocar a invasão no ponto em que isto é a luta do bem contra o mal, um bocadinho como no Dragon Ball. Se tornou-se esta narrativa, és putinista. Se fazes perguntas, és putinista. E são tempos muito, muito perturbadores estes que vivemos quando temos esta destruição em curso e ao mesmo tempo somos censurados, não podemos discutir como deveríamos, e ao mesmo tempo vemos outros países completamente a arder, onde... Isso acontece em quase todas as questões, pá. Eu recordo que nós acabámos também saímos de uma outra guerra contra um vírus e quem colocava questões era chalupa e era... E eu contra mim falo que fui um violento agressor de chalupas e o meu respeito por alguns chalupas que agredi com mais veemência. Não que eu não tenho uma posição fechada. Mas isto, pronto, para dizer que... Estamos a fugir um bocadinho ao tema, mas não tenho uma posição fechada sobre isso, mas percebo hoje que... Percebes a comparação, quer dizer, isto é natural que as pessoas coloquem questões e que depois haja... Hoje em dia estamos a atravessar este momento muito, muito especial. Mas atenção, Zé Carlos, eu sou a favor que se coloquem as questões. Eu sou pelas questões. Eu sei, eu percebo. O meu problema é que quando vem esta malta de caçadeira digital na mão, não perguntes se não és do Putin e levas aqui um tiro de caçadeira de canos cerrados com 2 tweets e assassinam-se pessoas que querem ter opinião e querem discutir isto a um nível mais profundo, porque isto é mais complexo do que, no dia 24 de fevereiro a Rússia entrou na Ucrânia e pronto, é isto. Eles são os maus e do outro lado estão os bons. Isto não pode ser reduzido a isto sob pena de estupidificar as pessoas. E este é um problema que atinge todas as dimensões, seja na guerra da Ucrânia, seja na pandemia, claro que é a simplificação dos temas, a simplificação da discussão e a estupidificação da discussão. Mas, João, deixa-me fazer-te uma questão. Diz-me. Não achas que esta estupidificação é útil também? Porque se as pessoas pensassem sobre o assunto e mesmo que tenham vontade de apoiar a Ucrânia, o pobre que vive na Polónia ou que vive na República Checa e que não tem dinheiro para aquecer a casa e está em casa com frio e que os filhos estão com frio, iria começar a colocar outro tipo de questões do tipo, ok, eu apoio a Ucrânia, mas não me deixem morrer à fome e ao frio. E esta estupidificação de certa maneira, esta bipolaridade de se tu questionas alguma coisa é porque estás no lado de Putin, também serve para travar esse tipo de eu não diria oposição, porque mais uma vez não é oposição, mas espera aí, o facto de eu apoiar a Ucrânia não significa que tenha que passar fome para isso. Não achas que isso também é útil ou que até é propositado? Eu acho que sim. Isto é a questão dos grandes desígnios. Os regimes autoritários e totalitários suprimem sempre a opinião para que isso não prejudique o grande desígnio. Neste momento, o grande desígnio é ajudar a Ucrânia. E eu concordo que se ajude a Ucrânia. Sou favorável a que se ajude a Ucrânia. Mas reduzimos isto temos o desígnio, ninguém pode colocar em causa o caminho. Estás a passar frio, amanha-te. Isto, no fundo, é aquilo que nos estão a dizer neste momento. Até porque, de facto, quem é que está a pagar, eu já o disse e repito, quem é que está a pagar esta fatura? Somos nós, estamos a pagar esta fatura em todo o tipo de inflações que de um momento para o outro surgiram na nossa vida. A minha prestação, o meu crédito de habitação duplicou, de um dia para o outro duplicou, porque isso vai salvar a Ucrânia, não é? Porque supostamente vai haver, eu não sou grande entendido de economia, mas supostamente com o dinheiro a ficar mais caro, eu vou ser menos gastador. Portanto, a forma que me diz o grande establishment sobre como podemos ajudar a Ucrânia é, vais pagar o dobro da tua prestação, que assim não vais gastar dinheiro no que não deves. E estamos a ajudar a Ucrânia. E isto é uma loucura. Mas quando se coloca na perspectiva em que tu colocavas há pouco, em que já não estamos a falar de eu ter um bocado mais ou menos dinheiro, mas de não ter como me aquecer ou de não ter como comer, estamos a falar da sobrevivência das pessoas, e aí é legítimo que alguém diga, então, para sobreviver um ucraniano, vou morrer eu? E isto é uma questão muito complexa, porque, lá está, isto é mais uma das variáveis que não pode ser discutida com superficialidade. Pois não. Podíamos estar aqui um programa todo a falar sobre isto. Pois não. A questão que se coloca a seguir é, eu ouço-vos a falar e eu vou já colocar, aproveito, eu não sei se tinhas mais alguma coisa para acrescentar assim, outro tema, mais pontos, mas
Deixa-me colocar já aqui na conversa também o Gonçalo. Não, vamos circular, vamos avançar. circular. Isto porque eu sei que o Gonçalo é muito contra a escalada do discurso belicista. De qualquer forma, a minha pergunta é: que solução há? Que solução é que há? Vamos deixar que o Putin, entretanto, se lembre de conquistar a Ucrânia, e depois ele daqui a 2 anos vai se lembrar de conquistar um outro país, e depois vem mais outro, e ao mesmo tempo pensar que a diplomacia será o discurso fofinho vai resultar com o Putin? Bem, segundo me parece, só há 3 formas, eu diria 3 formas de terminar a guerra. Ou uma das partes desiste, ou um dos lados é derrotado, ou se chega a um acordo. E só. Eu tenho pensado bastante sobre este tópico, não só sobre o que falo aqui, mas é um assunto que me preocupa bastante e não vejo mais do que 3 cenários. Existe a ideia de que a Rússia, a possibilidade que a Rússia vai simplesmente desistir, principalmente ah, se a pretensão for reconquistar a fronteira de 2013. E nisso eu concordo com o João, que é conhecimento. Aliás, eu lembro-me que já na altura, quando o ataque foi feito e a Crimeia foi anexada, eu lembro-me de escrever sobre isso e dizer há uma guerra e ninguém está a intervir. Mas a ideia de que hoje a Rússia vai simplesmente desistir, pega nas coisas e podemos voltar às fronteiras de 2013 é mais um wishful thinking, que não só é ingênuo, mas é também perigoso. E para falar neste primeiro aniversário do ataque, o tópico, que na prática é, como já mencionei, a expansão do que já acontecia desde a anexação em 2014, é preciso falarmos de uma figura-chave deste acontecimento, que é Vladimir Putin. Putin disse várias vezes que é contra a forma como a União Soviética tinha terminado. E parece-me claro que antes de fechar o seu ciclo de vida, que já não é um rapaz novo, quis remediar parte desse problema, ficando para a história da Rússia como o grande unificador, da Rússia e até da Europa, o grande unificador do Império, ou algo do tipo. Pelo menos arrisco-me a dizer que é essa a ideia que ele provavelmente tinha em mente. Mas não está a correr de acordo com o plano. A Rússia está a perder a guerra com um país mais pequeno em termos de dimensão, que à partida todos consideraríamos menos capaz. As forças ucranianas não são propriamente uma referência militar. E independentemente do resultado final do conflito, poderá passar até por escaladas de guerra nuclear e mundial, Vladimir Putin e os seus generais ficarão para a história como homens fracassados que lideraram o seu povo para uma guerra injusta e que perderam perderam. Independentemente do resultado, Vladimir Putin já perdeu a guerra para um exército semi-amador. Eu ando agora a ler uma autobiografia de Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, e num dos capítulos ele fala no lobby zionista que foi feito nos Estados Unidos para a criação do Estado de Israel. Ele descreve uma teoria inventada por Jabotinsky chamada Teoria da Pressão Pública. E esta teoria é muito interessante, porque defende que para conseguir objetivos políticos, a fórmula deve ser a seguinte. E isto foi aplicado para a criação de Israel e faz-nos pensar sobre muitas vezes como é que a comunicação política é feita. A fórmula é esta: influencia os governos por meio da opinião pública, influencia a opinião pública apelando para a justiça e influencia os líderes apelando para os interesses. E isto é precisamente o que está a acontecer neste momento. A defesa da Ucrânia é justa para todos, pelo menos para a maioria de nós, é justíssima até, e por esse motivo as pessoas estão, acredito eu, com a melhor das intenções, a pressionar os seus governos para defender a Ucrânia, a qualquer custo. Os políticos, por causa dessa pressão, estão a tomar medidas que alguns nem concordam. Basta ver o desespero de Scholz, o chanceler alemão, que tem que se desdizer constantemente. Os interesses, seja a indústria da guerra ou a pura corrupção, estão bem servidos e convém-lhes que o conflito perdure. E é nesse ciclo de lobismo que andamos todos cegos a olhar para o sol. Quando o conflito começou, vamos chamar-lhe a segunda parte do conflito, o apoio era para parar o ataque. Depois já era para reconquistar a Crimeia. E volta e meia agora fala-se em mudança de regime no Kremlin. A Crimeia está na posse da administração russa há quase 10 anos. Podemos discutir a questão da legitimidade, do direito internacional, ou até as questões históricas, culturais, justiça divina. Podemos discutir isso tudo.
Mas em termos práticos, aquele território está sob administração russa há quase uma década. E é, na minha perspectiva, impossível que os russos simplesmente entreguem aquilo sem esgotar todas as suas capacidades militares e até nucleares. Portanto, na melhor das hipóteses, portanto, assumindo que não vai haver um armamento nuclear, ou químico, ou até o envolvimento da Europa no conflito, vamos ter anos, quiçá décadas de guerra. A questão é, a quem é que isso serve? Às pessoas da Ucrânia? Manter o país em guerra por uma parte do território que muitos já não contavam com ela de qualquer maneira? Serve ao povo europeu e americano, que estão a financiar a totalidade dos custos do lado ucraniano. Biden disse a semana passada, eu achei isto interessantíssimo, que o pacote de ajuda, que até foi, a primeira tranche foi enviada, foi aprovada ontem, ou foi enviada ontem, o pacote de ajuda poderia servir também para pagar as pensões da Segurança Social da Ucrânia. Francamente, eu prefiro pagar a Segurança Social a pagar armamento. Mas isto funciona durante quanto tempo? Qual é a sustentabilidade de um país com mais de 50 milhões de pessoas ser completamente financiado, a economia da Ucrânia não existe, ser completamente financiado pelos países do Ocidente? A minha conclusão é esta. A ideia da reconquista da Ucrânia não é mais do que um apelo para esta guerra longa, ou não vamos chamar eterna, mas vamos chamar longa, serve a indústria da guerra, serve os políticos corruptos da Europa e o ucraniano, mas não serve nem as pessoas nem de um lado nem do outro. A questão de $1 milhão, qual é a solução? A questão que estavas a fazer no início, Zé Carlos. Primeiro que tudo, a primeira, não sei se é solução, mas primeiro que tudo temos que parar com o sistema de incentivos que temos no momento. Por mais que queiramos apoiar o povo ucraniano, ao dizer aos políticos corruptos que continuamos a mandar dinheiro enquanto o conflito se mantiver, no fundo, criamos um incentivo para que nunca se negocie paz ou para haver uma tentativa de acordo. Claro que isto não tem que ser público, não temos que chegar e dizer, Zelensky, vamos anunciar publicamente que vamos parar de financiar. Não, mas é preciso dizer, já chega, tivemos o tempo para te apoiar em termos políticos e militares, mas isto não pode continuar nos próximos 20 anos, até porque, como o João Mendes disse, o próximo presidente americano é muito provável que não alinhe nesta cantiga. Depois sobra quem? Como é que se vai fazer uma negociação se um presidente americano disser game over, não vai haver mais apoio? Uma última nota para as sanções que até o João mencionou. As sanções não mudaram os regimes em Cuba, na Coreia do Norte, no Irão, na Venezuela, na Síria. Nenhum destes países mudou de regime. Nenhum desses países viu as suas elites deixarem de viver em abundância. O que as elites fizeram, o que as sanções fizeram foi deixar a população mais pobre e os que já eram pobres ainda mais pobres e com isso retirar-lhes os instrumentos económicos e sociais para serem uma força orgânica de mudança interna. A somar-se a isto, as sanções da Rússia são em grande parte uma farsa. Se eu hoje quiser contratar uma equipa sediada em Moscou para trabalhar para mim, se eu hoje na minha empresa quiser contratar uma equipa da IT, é tão simples como, eu sei disso até de experiência pessoal, é tão simples como contratar uma subsidiária no Cazaquistão, ou no Azerbaijão, ou em qualquer um dos países à volta, pagar a esta empresa em moeda local, em euros ou em dólares, e depois eles pagam à empresa que está na Rússia em rublos, e tudo se faz normalmente, e o inverso também se aplica. Eu hoje estava a ver as estatísticas das exportações da Alemanha para o Cazaquistão e quadriplicaram. No mês seguinte ao começo da guerra, as exportações de um lado e do outro quadriplicaram. Eu pergunto, então, É o mas Borat, é o Borat, é o a Borat, se calhar, diplomacia do Borat. ou a carne de cavalo do Cazaquistão. Não, quer dizer, será que não se percebe bem? Eu não sou um gênio, não fui a primeira pessoa a olhar para aquilo e perceber que é estranho que no mês seguinte ao começo da guerra o Cazaquistão começou a importar imensas coisas da Alemanha. Claro que não, claro que a maquinaria alemã vai para o Cazaquistão e depois segue para a Rússia como sempre fez. Agora, a quem é que as sanções estão a servir? Não estão a servir às pessoas pobres, não servem às pessoas pobres, nem da Europa, nem da Rússia, nem da Ucrânia. E por esse sentido, a guerra tem que terminar, ou pelo menos temos que criar o incentivo correto para que a guerra termine. Mas isto é tudo o quê? Eu confesso que fico na dúvida. O que é isto tudo? É uma grande arquitetura contra... eu não sei o que é que vocês... Eu ouvi o João, ouvi-te a ti e eu estou sem saber o que é que vocês desconfiam que está a acontecer. Antes de passar ao Diogo. Porque eu para o Diogo reservei a pergunta mais importante.
eu creio que toda. Vamos lá ver, começando naquilo que até o João já mencionou, as pessoas entendem que existiu um ataque, existiu uma ocupação. Podemos discutir que há questões históricas e até há um fundo de verdade em muito do que se disse que a população russa a viver na Ucrânia não estava a passar os melhores momentos, mas mesmo que isso fosse verdade, nada justificava o ataque. Uh, Agora, o que há é, eu mencionei isto nos episódios anteriores, o governo ucraniano era conhecido, rotulado por todas as estatísticas existentes como como um dos governos mais, a Ucrânia em si, enquanto país, enquanto instituição, um dos países mais corruptos à face da Terra, o mais corrupto da Europa, e foram vítimas, e são vítimas do ataque, mas obviamente quando se chega com dinheiro a corruptos, o que é que se está à espera, não é? Claro que as pessoas no meio disto quem sofre é a população, mas os políticos estão a viver a vida deles. Não é só a Rússia que tem oligarcas, a Ucrânia também tem. Onde é que eles estão? Porquê é que eles não estão a entregar o dinheiro deles para também ajudar o país? Quer dizer, não nos façam comer gelados Pois. com a testa. Muito bem, então, ok, Diogo, passa-te a bola. Realmente existe sempre esta comparação entre o Putin, que todos sabemos que não é assim boa res, não é uma boa pessoa. Comparamos com o regime ucraniano, que pelos vistos o Gonçalo acabou agora de fazer a acusação de que eles são uma cambada de mafiosos. Portanto, vamos desconfiar de quem? Do Zelensky, que é a versão ucraniana do nosso Ricardo Araújo Pereira? Pá. Eu digo isto porque eu vejo o Ricardo Araújo Pereira como o nosso possível presidente da República. Não, mas o Zelensky não fazia... o Ricardo Araújo Pereira, eu tenho muitas discordâncias políticas com ele, mas tem outra... Ele sabe usar um fato. Tem outra sofisticação. O Ricardo Araújo Pereira sabe usar um fato. Usa fato. Inclusivamente usa mais vezes fato no dia-a-dia do que Zelensky usou na visita ao rei de Inglaterra. Que foi de fato treino, camuflado. Ninguém o informou que as paredes do Palácio de Buckingham não são a selva, não tem que ir camuflado. Deixa-me fazer uma pequena... A propaganda tem dress code. Deixa-me fazer aqui um pequeno parênteses, porque o Gonçalo disse ontem ou hoje que aquilo já parece mais, pelo nível das visitas na Ucrânia, que lhe parece uma estância para velhinhos, não é? E parece... É o primeiro cenário de guerra que toda a gente lá vai. Vão atores, até o António Costa lá esteve, agora está lá a senhora do Tesouro americano que tem para aí 450 anos. Exatamente. Aquilo é a zona de guerra que menos perigosa à face da terra. Mas desculpa lá, Diogo, interrompi-te. Não peças. Não peças. Tudo o que for eu não falar sobre este assunto é um favor que me fazes. Ainda assim, há de facto a colaboração que eu posso dar ao programa, que é relevante, é da perspectiva de alguém comum que não estuda estas coisas a fundo. E a verdade é que o que parece que esta guerra está desde o início, e é por isso que há um certo ceticismo de uma grande secção da sociedade, não só portuguesa como internacional, é que está assente numa série de premissas, narrativas, teorias, o que lhe quisermos chamar, que são visivelmente erradas. Muitas delas já foram referidas. De facto, o conflito, a invasão, o que lhe queiram chamar, não começou há um ano. Mas o principal erro foi colocar a defesa da Ucrânia como uma defesa pelos valores ocidentais de liberdade ou transparência, ou respeito pelos direitos humanos, e foi errado. Mas, Diogo, desculpa interromper-te, mas isso é parte daquela teoria que eu te estava a dizer. Era importante passar às pessoas a mensagem que a causa era justa, porque se tu fosses dizer, nós vamos defender aquele território que eles são todos corruptos, mas merecem ser ajudados, ninguém ia apoiar isso. Então é preciso que as pessoas tomem a causa ucraniana como se fosse a sua própria causa, porque caso contrário não ias ter o apoio popular que tens. E, sem dúvida, reparem que o próprio Zelensky já é comparado a Churchill. Mas repara que essa narrativa do virtuosismo é aplicável à guerra da Ucrânia, como foi aplicável à fraudemia, como é aplicável às alterações climáticas, como a causa é tão nobre que não deve ser colocada em causa. O problema é que há um certo despertar hoje em dia a decorrer na sociedade, e a verdade é que houve certas hipocrisias que foram bastante visíveis desde o início, desde logo essa
porque a Europa, durante os últimos anos, mostrou que esse respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades não existe. Não existe essa coerência moral. Durante a fraudemia, segregou-se, mentiu-se, censurou-se, cometeram-se crimes contra a humanidade. E mesmo em relação a esta guerra, uma das primeiras medidas que a Europa tomou foi proibir o canal russo, não é? RT. Portanto, para que não pudéssemos ser contaminados por tão monstruosa propaganda, mostrando assim que somos realmente, a nível de respeito pela liberdade de expressão, extremamente superiores. E foi um erro também, em segundo lugar, porque a Ucrânia, como já foi referido, tinha muito mais em comum com a Rússia do que com a Europa, quer a nível de sangue e cultural, quer a nível político, porque antes desta guerra todas as informações que nos chegavam sobre a política ucraniana era precisamente de corrupção a níveis caricaturais e de um viveiro de nazis. Não faltam notícias de que era um viveiro de nazis em treino militar. De um dia para o outro, parece que este cartel, que é liderado pelo Oscar de melhor ator Zelensky, eu não estou a usar sequer uma metáfora, uma hipérbole, recebeu o Oscar e exibiu-se com ele, e portanto podemos chamar-lhe Oscar de melhor ator. Simular que ele é um baluarte da democracia ocidental é terrível. Só um último apontamento para reforçar a ideia que tu próprio explanaste, Gonçalo, no último episódio, que é os Estados Unidos rebentaram o Nord Stream, que é o principal canal de abastecimento de energia da Europa. Num golpe inacreditável, que, como tu disseste no último episódio, devia estar a ser tratado como o incidente diplomático do século. Estamos a falar de um ato de guerra contra a Europa, creio que se pode dizer, mas nós devemos acreditar que foi Putin, sem qualquer incentivo para tal, que o rebentou, tirando todas as questões relacionadas com o Hunter Biden e com o seu gangue de cocados ucranianos, e pelo próprio local de guerra que é visitado por tudo o que é popstar. O que é bizarro, porque há muitos cenários de guerra no mundo e eu nunca os vi em nenhum. E, portanto, há esse despertar para o belicismo da classe política e a luta pela paz, esse sentimento anti-guerra, que era uma bandeira de esquerda, ganhou um impulso extra noutras secções políticas da sociedade. As pessoas veem cada vez mais que não é o Biden ou Putin na trincheira, nem sequer o Zelensky, como nos fizeram crer no início. Ele não estava lá, como é óbvio. Portanto, Zé Carlos, eu não sei como resolver a guerra, mas sei identificar merda quando me dão a comer, e sobre este conflito não me têm dado outra coisa. Muito bem. Zé Carlos, posso pedir mais 2 minutinhos sobre isto ainda? Faz favor, então és o Posso convidado. precisar Nós dos meus temos que colegas de escutar. visitante para pedir mais 2 minutos. Depois vocês para a semana não me têm cá e eu quero aproveitar para explorar aqui um bocadinho mais o tempo. Porque eu acho que não, e eu falhei aqui também, não se falou tanto da parte, ou seja, falamos da parte da indústria do armamento e de quem é que anda a ganhar dinheiro com isto, mas há aqui outra dimensão da hipocrisia ocidental que é importante ter em conta porque isto vai voltar a acontecer no futuro e agora é com a Rússia e amanhã pode ser com a China, que é toda uma sequência de acontecimentos que começam na Geórgia. Portanto, há uma ocupação da Geórgia, a ocupação da Crimeia, que é quando começa, de facto, esta guerra. Há uma série de envenenamentos de opositores russos em solo britânico. Há a malta toda a ir aos Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi e ao Mundial de Futebol, e estávamos todos lá com os oligarcas e não se passava nada. Sei lá, há uma dependência brutal da Alemanha de gás, e mais de gás do que de petróleo, mas da energia russa, que no fundo era um país que funciona, uma economia que foi o que foi, e era o coração da Europa, era o motor da Europa, porque existia essa energia barata vendida por um autocrata. São os oligarcas russos Mas a João, comprar. que energia é que não é vendida por. A questão É é, que verdade. energia é que não é vendida por autocratas? Vamos para a Arábia Saudita? Aquilo corre melhor por lá? Mas eu concordo com o teu ponto de vista. A questão é, o que é que este Putin tem que o Putin de há 8 ou 9 anos não tinha? Sim. Percebes o meu ponto? Sim. Os oligarcas russos a comprar a Europa toda em saldos, então em Londres foi uma coisa fantástica. Eu nunca mais me esqueço da imagem de chegar pela primeira vez na minha vida à City e ver a bandeira do VTB, do grande banco do regime do Kremlin, em frente ao Bank of England, que achei assim uma coisa, um lado da colonização que eu nunca tinha visto. Sei lá,
há todo um conjunto de questões, ou seja, a União Soviética quando entra em colapso e nasce uma Rússia que é feita essencialmente de ex-líderes soviéticos e de espiões do KGB, o que é que o Ocidente viu daquele lado? Viu oportunidade viu 200 ou 300 milhões de consumidores, viu centros comerciais para abrir, viu lojas de roupa para abrir, supermercados, bombas de gasolina, exploração petrolífera entre grandes joint ventures entre as grandes petrolíferas americanas e as grandes petrolíferas russas que duraram até, algumas ainda continuaram depois da invasão a 24, da segunda invasão, chamemos a 24 de fevereiro. Falamos dos clubes de futebol, falamos do imobiliário de luxo na costa italiana e no sul de França. Quer dizer, o que é que Putin de 2011, 2012, 2013 e até 2021 tinha que este Putin não tem agora? Era o mesmo Putin. E o que me chateia e o que me preocupa sobretudo é a nossa capacidade de fazermos vista grossa a ditadores selecionados, porque nunca a fizemos com um Gaddafi ou com um Al-Assad, mas fazemos com o Putin ou fazemos com o Xi Jinping. E andamos nesta relação com esta gente até ao dia em que algum interesse mais alto se levanta e, entretanto, temos que fazer uma guerra contra eles. Isto hoje para amanhã vamos fazer uma guerra contra a China. O que é que vai sobrar? Não é capaz de sobrar pouco. E eu queria deixar este apontamento antes de fechar aqui o tema Rússia, porque me preocupa esta capacidade que nós temos de tolerar seletivamente ditadores e ditaduras e depois nos envolvermos nestes poços sem fundo. Muito bem, eu gostava de vos perguntar aos três qual é a solução, que eu acabei por não compreender. Vamos deixar que um ditador vá entrando aos pouquinhos? Um minuto Não, para cada um. posso começar. Eu não tenho solução, deixa-me só dizer isto. Desculpa. Não tendo solução, eu não como a teoria de que o Putin tem ideias imperialistas de conquistar a Europa. Não me parece que seja de todo esse o caso e o plano. E quem estudar minimamente as relações da Rússia com as antigas repúblicas soviéticas entende bem que não, a ideia deles não é conquistar a Polónia a seguir. Isso não é verdade. João? Concordo com o Diogo, não acho que eles queiram entrar em território da NATO. Não sei também qual é a solução. Em termos, achei que a solução era que alguém desse um tiro na cabeça de Putin, mas pensando no senhor da Chechênia, que podia ser o senhor que se seguisse, isto ainda pode piorar muito mais. Nós aqui ainda não estamos a ver a big picture. Agora, a solução necessariamente vai ter que passar por sentarem as partes à mesa e conseguirem chegar a um ponto de acordo, sabendo que, da mesma forma que o Gonçalo referiu bem, que a Rússia nunca sairá da Crimeia, é muito difícil que saia. Eu já não digo de Kherson e de Zaporizhia, mas do Donbass, até porque tem apoio popular. Isto é um facto, não é uma especulação comunista, é um facto. É muito difícil que saiam de lá, portanto não vai haver nenhum plano sem concessões, e eu acho que esse plano vai aparecer quando a torneira nos Estados Unidos fechar. Muito bem, Gonçalo. É preciso criar um sistema que incentive as duas partes a chegarem a um acordo. Obviamente que quando se está a pedir à Rússia que ou seja derrotada militarmente ou simplesmente pegue nas trouxas e saia, isso é um não acordo. Sendo muito pragmático, o que vai acontecer é a Ucrânia vai perder território, mas vai sair mais reforçada e vai sair com apoio europeu que vai garantir que esta foi a última vez que o ataque aconteceu e isso será, na minha opinião, melhor para o país do que ter um país partido aos bocados em que 20% não quer pertencer àquela nação. Mas a Europa, o papel da Europa e dos Estados Unidos tem que ser criar um sistema de incentivos para que haja paz, não um sistema de incentivos como o que existe para que a guerra seja recompensada. Muito bem, obrigado então, e continuamos nos temas internacionais e continuamos contigo, Gonçalo. Tu queres falar então, e aqui vamos ter menos tempo um bocadinho, porque o tema é aborrecidíssimo, partidos proibidos e uma lista de partidos proibidos e partidos que são permitidos. Traz o tema porque na Grécia foi ilegalizado um partido de extrema-direita, o seu líder foi condenado por crimes graves, o próprio partido Aurora Dourada, este nome é esquisitíssimo, é ligado a organizações criminosas, tem um símbolo muito fatela, aquele que lembra um labirinto,
Eu acho que só por este mau gosto era razão para o ilegalizar. Mas que outros motivos é que tu encontraste? Bem, eu gosto é de perceber as regras do jogo. Claro, julgo que isso é essencial para o funcionamento democrático. Para dar um pouco de enquadramento, porque a maioria das pessoas talvez não tenha prestado atenção ao que acontece na Grécia. Mas porquê? O parla- Eu não dei bem um enquadramento, Gonçalo. Deste, mas eu vou dar só mais alguns detalhes. O Parlamento grego aprovou uma alteração de lei à lei eleitoral em vigor, passando a proibir a participação de certos países em eleições do país, se na sua liderança oficial ou não, o que também é curioso, como é que se vai decidir o que é uma liderança não oficial. Portanto, Oficiosa. se nessa liderança estiver alguém que tenha sido condenado por associações criminosas. É o caso do antigo porta-voz do Aurora Dourada. Eu agora vou dizer aqui uma coisa muito, muito maldita em grego, Elias Cassidiaris, que entretanto já nem está na Aurora Dourada, ele já saiu, julgo, 2 anos e fundou um outro partido. Portanto, isto significa, em termos práticos, que mesmo em condenações de primeira instância, se o Tribunal Constitucional, o Tribunal Constitucional pode banir um partido por ter um dos líderes, mais uma vez, líder oficial ou não, ligado à criminalidade organizada. Eu sou muito cético em relação a isto, porque embora entenda que aqueles dois partidos que estão a ser proibidos de concorrer são organizações, vamos chamar, pouco recomendáveis, é a maneira mais simpática que eu os posso identificar, mas aprovar uma lei a 4 meses das eleições que deixa um entendimento tão subjetivo na sua interpretação, e é curioso que o próprio Partido Comunista Grego manifestou-se a favor de banir os partidos, mas contra a subjetividade da proposta, porque, quer dizer, se começamos a banir todos os partidos que na sua gênese apresentam indícios de não serem muito democráticos, é provável que os comunistas sejam os próximos na rifa. Mas há uma tendência europeia. No fundo, eu trouxe este tema porque o que eu quero realmente falar é nesta tendência europeia que ganhou e cresceu força cresceu bastante durante os confinamentos e muito com o apoio das redes sociais, de que há uma narrativa e quem sair dessa narrativa fica fora do jogo e não pode participar. E isso assusta-me porque, embora pessoalmente até francamente, eu fico satisfeito com partidos do tipo da Aurora Dourada, que é constituído por mafiosos, fiquem de fora. Mas a falta de clareza no processo faz-me questionar o que é que virá a seguir. Um dia, se calhar, não podemos ter partidos contra a NATO, ou não podemos ter partidos contra a União Europeia, ou não podemos ter partidos que questionem as migrações. Isso faz-me pensar, e julgo que é uma coisa que agora está a acontecer na Grécia, mas falou-se muito em Portugal, foi-se falando na legalização do Chega. Nós não podemos ilegalizar os partidos que não gostamos, porque amanhã vai haver outra corrente que vai ter mais influência social e depois vai banir os partidos que nós também gostamos. E pronto, deixo esta reflexão. Acho que devíamos pensar sobre isso. Achas totalmente que as pessoas estão totalmente assim tão descrentes em tudo que deixem que aconteça uma coisa dessas? Uma coisa é ilegalizar um partido que tem uma associação mafiosa. Sim. Outra coisa é ilegalizares um partido que apenas seja contra a NATO, por exemplo. Sim, mas repara, a proposta que o Syriza aprovou, apresentou e foi aprovada, fala em liderança não oficial, quer dizer, fala-se na ideia de que alguém pode não ser o líder do partido, mas o partido é banido porque essa pessoa é condenada. Isto abre precedente para tudo, não é? O Pois, que é isso que é não pode ser banido depois disto? Abre problema da precedente lei. para o PS, já agora. Pois, eu não sei se aquilo pode ser considerado criminalidade. Eu pensei logo nisso. Liderado por Eu não sei se um pode líder ser. condenado. Mas eu não sei se pode ser criminalidade organizada, mas mais uma vez, o facto da lei ser tão subjetiva abre a porta para tudo. Pois. Deixa-me passar então ao João. João, tu que és um lutador, eu queria aqui arranjar um adjetivo simpático, mas não consigo. Tu és mesmo um lutador ferrenho contra o Chega. Não achas que ilegalizar algo
pode torná-lo assim mais apetecível? Percebes a pergunta? Ou seja, Percebo. E a resposta é pode e torna. Pode torná-lo então, mais apetecível e, de facto, torna mais apetecível. E eu fui uma das pessoas que inicialmente disse isto não pode passar, estes tipos não podem ser partidos, e hoje tenho uma visão um bocadinho diferente, já um bocadinho afastada daquele impacto emocional inicial. Porque de facto legalizar um partido equivale a dar-lhe protagonismo. E se existe matéria para legalizar um partido, então a primeira conclusão que podemos retirar daí é que algo não funcionou nas instituições que permitiram que esse partido fosse criado. pronto. Ou seja, o problema não pode ser resolvido. Se o problema foi identificado e não foi resolvido no momento, e o partido de facto foi legalizado e foi constituído, o que é que vamos fazer agora? Vamos dar-lhe protagonismo? É isso que aconteceu, e de facto isso aconteceu com o Chega. Eu contribuí também para isso e faço aqui o meu meia-culpa, mas agora estou um bocadinho mais do lado da trincheira do Gonçalo, porque isto abre um precedente. Por muito que eu acho que a Aurora Dourada, para falar no exemplo da Aurora Dourada, é um partido execrável, que é. Não, aquilo é uma associação Hoje, criminosa, pá, aquilo nem é partido. Esta comparação até. sim, mas está constituído como partido, e Sim, então certo. falamos dele como partidos. Hoje é a Aurora Dourada, amanhã pode ser o nosso partido, não é? Porque nós sabemos quem é que vai estar no poder amanhã. E nós assistimos a uma coisa muito interessante. Estamos a falar da Ucrânia, vamos falar aqui da Ucrânia outra vez. Assistimos a uma coisa muito interessante na Ucrânia, que foi a ilegalização de 11 ou 12 partidos, não me recordo, em que o argumento foi são partidos pró-russos. Acontece que lá para o meio estava o Partido Social Democrata da Ucrânia, que não era pró-russo e era contra a invasão, mas foi legalizado na mesma. Porquê? Na volta o Zelensky não gostava dele, ou lá o senhor Ior Komoiski, lá como é que ele se chama, também não gostava, e foram de mota. Isto, acho que, sempre querer esticar muito, que eu já me estiquei muito o tema anterior, mas para concluir, acho que isto é como dizia a velha canção. Eles primeiro vieram pelos ciganos, eu não quis saber que não era cigano, depois vieram pelos comunistas, eu não quis saber que não era comunista, e um dia eles vão vir por nós. Portanto, este precedente de querer legalizar um partido que já tem existência formal é perigoso e enquadrado, agora também voltando aqui um bocadinho ao que o Gonçalo disse, enquadrado numa visão mais macro de proibições e de policiamentos que são na linguagem, que são no que se pode ou não dizer da guerra, que são do que se pode ou não discutir, que são do que se pode ou não dizer. Nós agora tivemos este exemplo de um autor de contos de criança que vai ter expressões como é gordo ou é feio censurar, isto é uma loucura, e nós estamos a chegar a esta loucura em que tudo é censurável se não responder aos cânones lá está, do virtuoso, para citar aqui o meu amigo Diogo. Muito bem. E olha, passo já a bola ao Diogo. E é o Diogo que me vai responder que limites, ou melhor, sim, que limites, mas também que sábio é que vai definir estes limites para a legalidade de um partido. Eu sou a pessoa indicada para decidir isso. Vocês discordam de mim? Ou podemos decidir já que serei eu? Não, então és tu que encerras, és tu que dizes quem é que vai definir os limites. Isto para dizer que o que o Gonçalo disse de chegou-se a falar de ilegalizar o Chega, isto não é meramente teórico. Em 2021, Ana Gomes pediu a ilegalização do Chega à Procuradoria-Geral da República. Ela fez movimentos burocráticos e institucionais para ilegalizar um partido político, e isto é que é relevante, no ano em que concorreu contra o seu líder para o lugar de Presidente da República. Isto é nível República das Bananas, terceira mundista. É uma prática de regimes que não festejam a liberdade, mas o nosso festeja e convida o Lula, não é? A ideia de proibir partidos políticos em democracia é delicada, interfere com princípios óbvios que qualquer democracia, por definição, contém: tolerância, pluralidade, a liberdade de expressão, liberdade de associação, e, portanto, é inegável que esses pilares democráticos estão a ser combatidos com a proibição de um partido político. E a mim parece-me, eu concordo com os meus colegas comentadores, que esta tendência proibicionista, que se enquadra no contexto de cancel culture em que vivemos, tem mais como objetivo proteger o status quo, não é? Proteger o sistema e os que dependem do sistema,
do que propriamente defender a democracia per si, que as pessoas não parecem, na verdade, muito preocupadas. Dizem-me que para proteger a democracia temos que adotar práticas não democráticas com os não-democratas e recorrem muitas vezes ao paradoxo de intolerância do Popper, que é frequentemente mal percepcionada. Há dois problemas em citar o paradoxo. Popper fala da intolerância que devemos ter com os intolerantes. E há dois problemas em citá-lo para sustentar a proibição de partidos políticos. O primeiro é que o próprio Popper, na obra, concluiu que a intolerância deve ser combatida com ideias e com argumentos, portanto, rebatida intelectualmente e não por vias judiciais. E em segundo lugar, porque se nós classificarmos todas as opiniões, que é o que se passa hoje em dia, das quais não gostamos, como fóbicas ou intolerantes, facilmente justificamos o cancelamento de todos os partidos de quais não gostamos. Quem é que pode definir? Perguntaste tu. Não sei quem é que pode definir, mas definitivamente a ideia de que é a Constituição que define é completamente errada. Em primeiro lugar, porque a Constituição é a Constituição, foi escrita por políticos como outros, como nós temos agora, e não é a palavra divina. E porque a Constituição se limitasse o discurso político, não havia, por exemplo, um partido monárquico, não é? A Constituição garante que somos uma república e, portanto, isso invalidaria a legalização do partido monárquico, por exemplo. Definitivamente temos que deixar a Constituição de lado quando falamos destas questões. Quem é que define? Ninguém consegue definir. É uma fronteira muito ténue entre aquilo que nós todos desejamos, que é partidos como a Aurora Dourada não terem espaço para crescerem no mundo da política, e aquilo que são os critérios para que isso não aconteça, que são muito dúbios e Muito que bem. são impossíveis de definir. Combatê-los com... Deixa-me só dizer uma coisa, é que é mais fácil ilegalizar a Aurora Dourada do que combater, por exemplo, um dos problemas que a Grécia tem e que a Aurora Dourada se dedica, que é ao problema da imigração. É mais fácil não deixá-los falar do que resolver o problema que a Grécia está completamente abandonada e que a União Europeia tem abandonado a Grécia também nisso, de ilhas gregas completamente cheias de refugiados. Esse assunto é mais difícil, ilegalizar o partido e matar o assunto é mais fácil. Muito bem. Pois era o que eu estava a dizer, quer dizer, se calhar era mais fácil combater esses partidos com ideias, com propostas e desconstruindo muitas vezes essas ideias que eles possam ter que não são corretas. Muito bem, chegamos ao fim do nosso 6º episódio. Quero agradecer muito ao João Mendes por este bocadinho connosco. Escreveste no Facebook que seria apenas uma vez. Espero bem que não, e portanto fica já entregue o convite para uma visita a cada aniversário de guerra na Ucrânia. Nunca é demais lembrar que estamos nas redes sociais, deem lá um saltinho, sigam-nos, vivemos tempos em que já não é estranho ser seguido, o que até é bom. Deixem lá o vosso comentário, a vossa crítica, a sugestão, um simples gosto, aliás, e subscrevam-nos na plataforma de podcast que usam habitualmente. E também queria lembrar que estamos no YouTube, no Rumble, temos mais uma rede, Gonçalo. Temos muitas redes, e agora estamos também, e não digo isto com orgulho, mas estamos também no TikTok. Pois, eu ia dizer isso, que não estávamos com orgulho no TikTok. Mas estamos em todo lado, portanto siga-nos e nós gostamos de likes. Os Homens de Fraco Quem não gosta? voltam para a semana. Até lá, boa semana para todos. João, muito obrigado. Obrigado, eu. Obrigado, João. Um abraço. Um abraço. Um abraço para vocês.